Olá, tudo bom com vocês? A terceira temporada de Sex Education está chegando. Ela será lançada no dia 17 de setembro pela senhora Netflix. Eu já assisti com antecedência e contei tudo pra vocês em outro vídeo, então se você tiver interessado, clique nos cards que eu contei aí tudo o que eu achei dessa terceira temporada. Mas no vídeo de hoje eu trouxe aquele resumão maneiro pra você aí lembrar de todos os acontecimentos da segunda temporada e já começar a terceira temporada com tudo fresquinho na cabeça. Preparados? Então já pegue a sua pipoquinha e bora pro resumão de hoje. No fim da primeira temporada, nós temos, depois de muita luta, muitas tentativas, o Oates conseguindo se masturbar. Então agora, depois desse gancho aí para a segunda temporada, a gente já começa com ele excitado o tempo inteiro, não conseguindo parar de se masturbar. Inclusive, nós temos alguns momentos bem constrangedores em relação a isso. Enquanto isso, a sua mãe Jean está escondendo o seu relacionamento com Jacob, que é o pai da Ola, atual namorada do Oates. Então a gente já sabia que tinha aí um drama que ia rolar, né? Então logo no primeiro dia de aula já tem um surto de clamídia na escola. Todo mundo acha que está com clamídia, então a galera já vai ali pedir conselhos sexuais para o Oates. Porém, nessa altura do campeonato, ele e a Maeve já haviam fechado a sua clínica, então ele não quer saber, fala que não vai dar conselho pra ninguém, não tá nem aí. O Eric até fica insistindo, aconselhando, dizendo que o Oates é muito bom, dando conselhos aí sexuais para os adolescentes, mas o Oates mesmo assim não quer saber e ele diz que sem a Maeve não faria sentido. Então, enquanto esse caos aí acontece em Mordale, a Maeve, que foi expulsa, está trabalhando em um shopping. Então, em um certo momento, sem querer querendo, ela acaba meio que encontrando a sua mãe. Então, a gente já sabe que também vai ter aí esse conflito familiar que vai durar aí até a terceira temporada, viu? Voltando aí um pouquinho, então, sobre a história do Oates e a clínica, não aguentando mais toda a insistência da galera e do Eric também, ele resolve reabrir essa clínica mesmo sem a Maeve. E aí, agora, quem é responsável por marcar as consultas é o Eric, porém ele é péssimo nisso, tadinho. O Eric é maravilhoso, mas pra marcar as consultas não dava, ele esquecia tudo. Mas eis que temos uma grande reviravolta com a chegada do Raheem, o novo personagem que chega aí desfilando na escola. E automaticamente todo mundo fica interessado nele, incluindo o Eric, que quase babou ali no vidro vendo ele passando no corredor. É muito louco porque o Raheem, ele não é um personagem muito bonito, pelo menos pra mim não é, mas ele é interessante. Ele tem alguma coisa ali que chama atenção, talvez seja de fato a confiança que ele tem, sabe? Oates e Ola, então, como a gente já sabe, eles estão namorando, um namoro muito esquisito e desconfortável, assim, de longe, um dos piores casais dessa série. Com certeza foi o casal que estragou a segunda temporada, na minha opinião. E então eles resolvem apimentar mais as coisas, apimentar mais esse relacionamento, porém na hora H, em um momento muito constrangedor, o negócio do Oates não funciona. Tanto que mais pra frente ele acha que se masturbou tanto, mais tanto, que o negócio dele não sobe mais. Mas enfim, nesse momento o Oates ele sai correndo assim, totalmente envergonhado, com as calças ainda meio que abaixadas, cai da escada e acaba se deparando com Jacob e a sua mãe transando no sofá. Uma cena também bem bizarra e constrangedora, um belo jeito de você descobrir que o pai da sua namorada está namorando com a sua mãe, não é mesmo? Enquanto esse surto aí de clamídia acaba caindo no ouvido dos pais na escola, a Jean, ela maravilhosa, perfeita, dá uma aula de educação sexual aí na frente de todo mundo, mostrando o quanto é importante ter sim educação sexual na escola, e é muito bacana de acompanhar, tanto que mais pra frente ela acaba sendo contratada para poder trabalhar na escola e aconselhar aí os alunos, cagando completamente os negócios do Oates e da Maeve, né? E falando na Maeve, a conversinha que ela teve com a sua mãe no shopping fez muito efeito nela, porque ela já chega
chega, pinta o cabelo e começa a se questionar aí sobre a vida, sobre não querer ser igual à sua mãe. Então ela resolve ir até a escola na tentativa de ser contratada não, na tentativa de voltar a estudar lá. E então nesse momento ela acaba até mesmo reencontrando o Oates, que já fica todo felizinho e todo emocionado. Eles têm um reencontro muito bonitinho e o Oates aí não perde tempo, já fala o quanto está sentindo a sua falta. Monsieur. O Michael, o diretor da escola, ele acaba não aceitando logo de cara, afinal de contas ele é um podre, mas a Maeve, mulherão que ela é, maravilhosa que ela é, ela resolve manipular a situação e começa a ler aí as redações dos alunos no megafone para todo mundo ouvir, afinal de contas ela que fazia as redações. E obviamente que o diretor não queria que as outras pessoas soubessem disso. Então vamos dizer que a Maeve acabou voltando para a escola por livre e espontânea pressão. Não perdendo tempo então, o Oates ele já corre para conversar com a Maeve sobre a clínica, porque o Eric não dava, ele é péssimo, ele é desorganizado. E aí ele convida ela a voltar a trabalhar com ele. Claro que ela fica ali, né, será? Mas ele nem precisa insistir tanto assim não, viu? Ela acaba aceitando sim, porém ela diz que é apenas pelo dinheiro. Sei. É óbvio que isso é mentira, né, Maeve? Hello. Porém, as coisas não estão tão fáceis assim na casa do Oates, afinal de contas, ele tá envergonhado pela mãe trabalhar na escola, dando conselhos sexuais. Fora que o Jacob, agora que a mãe já assumiu esse relacionamento também por livre e espontânea pressão, talvez, o Jacob, ele está constantemente ali na casa do Oates, invadindo completamente o seu espaço, então ele começa a se sentir sufocado dentro da sua própria casa. Não somente ele, mas a Jean também fica, viu? Nesse ponto eu entendo completamente o Oates, porque eu sou uma pessoa que eu odeio que mexam nas minhas coisas, eu odeio ter que dividir o meu espaço. Sou chata, sou insuportável, igualzinho o Oates aí. Eu acho que é mal de filho único, porque eu fui filha única por 18 anos, até nascer meu irmão, então... Enfim, já comecei a refletir sobre a minha vida. Continuando. Mas é claro também que o Oates ele acaba se envolvendo nesse triângulo amoroso sem perceber que estava em um triângulo amoroso. Afinal de contas, a Maeve está morrendo de ciúmes da Ola, enquanto a Ola está morrendo de ciúmes da Maeve. Então elas começam em uma competição extremamente ridícula e chata. Mas o Oates, na verdade, ele estava mais preocupado em avançar com seu relacionamento com a Ola, sexualmente falando. Porém, gente, não se encaixava, nada dava certo, ele não conseguia fazer as coisas direito. Lembrei dele da Ruby, meu Deus do céu, gente do céu. Você aí que viu meu vídeo sobre a terceira temporada sabe do que eu tô falando. Oates e Ruby na terceira temporada vai ser o acontecimento. Aguardem. Mas enquanto tudo isso acontece na vida desses outros personagens, a vida do Jackson também não está fácil e ele tem um desenvolvimento aí nessa segunda temporada, ele tem uma história bem pesada. Porque o personagem, ele tá se sentindo muito pressionado, ele não quer mais nadar e então em um certo momento ele acaba colocando a sua mão propositalmente em uns pesos assim e acaba se machucando. Depois disso, a sua vida vai mudando aí completamente. Ele entra no teatro da escola, vai interpretar aí o Romeu. Inclusive o diretor começa a falar, né, que ele precisa estudar mais, agora que ele não vai nadar, ele precisa de boas notas, e então manda a Viv cuidar disso e eles começam a estudar juntos e conforme isso vai rolando, eles criam uma conexão, uma amizade simplesmente magnífica. Enquanto isso, o Raheem, ele fica atrás do Eric constantemente, que não entende nada, coitado, porque ele acha que o Raheem é hétero, então ele fica meio assustado, meio desconfortável talvez. Até que tem um episódio aí em um parque de diversões que em um momento na roda gigante, o Oates ele acaba tendo um leve surto e o Raheem não perde a oportunidade e vai lá sentar do lado do Eric. Porém o Eric, ele tava tão perdido que ele não percebia que o Raheem tava tentando flertar
estar com ele, deixando a Ruby puta da vida, afinal de contas ela queria ficar com ele. Ai, Ruby, te amo, Ruby. Mas até que enfim o Eric acaba percebendo que o Raheem é gay em uma aula de educação sexual, porque o Raheem começa a fazer várias perguntas em relação a isso, e então finalmente ele percebe que o Raheem estava afim dele. Então não demora também para o Raheem convidá-lo para um primeiro encontro. E o Adam, vocês me perguntam, o Adam, ele tá passando poucas e boas nessa temporada, afinal de contas ele foi para um colégio militar. Lá ele não consegue fazer as coisas direito, mas não demora para ele treinar e acabar se adaptando um pouquinho melhor, até que em um certo momento ele acaba encontrando dois colegas no quarto na broderagem, se assim eu posso dizer, né? Esses caras, eles ficam assustados do Adam falar alguma coisa, mas ele mesmo já fala, ó, não vou falar nada não, relaxa. Porém, esses caras, eles se certificam que o Adam realmente não vai contar nada, fazendo ali todo um plano para ele ser expulso do colégio, e realmente esse plano dá certo. Eles colocam maconha ali na cama do Adam e chama, né, o superior, e aí o Adam não quer contar a verdade, não quer contar por que os caras estavam tentando fazer isso com ele, e ele acaba assumindo a culpa, dizendo que sim, as drogas eram dele. E então, de fato, ele é expulso do colégio militar, porém tem um momento que me marca bastante, que é o momento que o pai dele vai buscá-lo, e quando ele vê o pai, ele fica tão assustado que resolve contar a verdade sobre esses dois caras, na esperança de deixarem ele ficar, porque ficar ali no colégio militar era muito melhor do que ele ter que encarar o próprio pai depois de tudo isso. Porém, mesmo assim, não tem jeito, mesmo contando a verdade, ele acaba de fato sendo expulso e volta pra casa. Bom, no episódio 3, a Amy tá indo de boa ali pra escola com um bolo de aniversário pavoroso, horroroso, que ela fez para o aniversário da Maeve, porém a gente já sabe o que acontece, né? Infelizmente, quando ela chega no ônibus, um cara acaba assediando ela e goza na sua perna. Chegando na escola, ela conta pra Maeve tudo o que aconteceu, só que ela conta como se nada tivesse acontecido, ela nem se deu conta do abuso que ela sofreu e da gravidade disso. A Maeve, obviamente, feminista maravilhosa, perfeita e defensora como ela fica inconformada pelo fato da Amy não estar levando isso a sério, entre aspas, e não percebeu o que rolou, e fala que de aniversário ela quer ir até a polícia para denunciar esse cara. Elas vão de fato até a polícia para fazer essa denúncia, e a ficha da Amy mesmo assim vai demorando para cair, mas uma hora, meus amigos, a ficha dela cai. Sempre me emociono nessa história da Amy na segunda temporada, porque eu me revolto só pelo fato de imaginar a quantidade de mulheres que passam por isso todos os dias. Cara, é um inferno. Mulher ter que passar esse tipo de coisa por conta de macho podre escroto. Eu trabalhava e pegava busão aí todos os dias, busão lotado, então eu sei o inferno que é tudo isso. Quando a Amy chega em casa, então, depois desse dia tenso, ela toma um banho e começa a refletir tudo o que aconteceu, e aí começa a chorar sozinha com a ficha caindo aí sobre todo esse dia conturbado que ela teve. Depois disso, como a gente já sabe, a Amy, ela fica traumatizada, ela não consegue no outro dia ir de ônibus para a escola e começa a ir andando. Na verdade, isso vai se tornando uma coisa constante, só que ninguém sabe. Ela anda para todo canto porque ela não consegue pegar ônibus. Bom, enquanto tudo isso tá rolando aí, o Eric e o Raheem vão para o seu primeiro encontro, que começou de um jeito bem desconfortável, porque o Eric, ele tava sem jeito, sem saber o que fazer, e levou o Raheem para um restaurante assim, nada a ver com eles, até que o Raheem, percebendo que o Eric queria apenas agradá-lo, fala pra ele levá-lo até um lugar que o deixe feliz. Então, com isso, nós temos um dos meus momentos preferidos aí desse casal, com eles dançando como se não houvesse amanhã, até que eles dão o primeiro beijo e o Eric fica bem feliz, empolgado, emocionado pelo fato do Raheem não se importar de beijar ele em público, até que eles
eles vão ao mercadinho onde o Raheem mora e, coincidentemente, onde o Adam está trabalhando. Começando aí esse triângulo amoroso que vai dar treta. E falando em treta, a mãe da Maeve vai morar com ela junto com a irmãzinha também, pois ela resolveu contar para o seu atual namorado que ela tem outros filhos. Ele não aceitou isso muito bem e até mesmo bateu nela. Voltando ao aniversário da Maeve, o Oates ele acaba dando um presentinho para ela e eles têm um momento super fofo. E aí nesse momento, já toda apaixonadinha, a Maeve ela quase se declara pra ele, quase fala que gosta dele, porém chega no momento, ela acaba desistindo. Na verdade, na segunda temporada isso acontece constantemente. A gente sempre achava que a Maeve ia falar que gostava do Oates e aí ela não falava, então tinha todo esse drama aí em relação a esses dois. Enquanto isso, o Oates e a Ola, eles resolvem que estão prontos para transar, porém no mesmo dia muitas reviravoltas iam acontecer. Afinal de contas, o Oates ele acabou perdendo a irmãzinha da Maeve, que ele acabou cuidando aí por um tempinho só para ela poder fazer o quiz da escola. Obviamente que a Maeve ela fica puta da vida com ele, eles brigam bastante, porém não demora muito para eles encontrarem a garota, né? Ou criança, mas criança pronta, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, depois disso, finalmente, a senhora Maeve, ela resolve contar a verdade, diz que sabe que estragou tudo entre eles, porém ela assume que gostava, que gosta dele e que é muito difícil para ela vê-lo com a Ola todos os dias. Mas o Oates quase chorando nesse momento, né? Afinal de contas, a Maeve é um mulherão e ele perdeu e ele também gosta dela, né? Obviamente, mas enfim. Ele acaba retrucando, falando que ele tá namorando agora, ele fica assim todo confuso e abismado por ela se declarar nesse momento. E aí ele fala que sim, ele também gostava bastante dela, mas que ele teve que se esforçar muito para superá-la. E então ele vai embora bravo e muito confuso, afinal de contas ele já tinha marcado de transar com a Ola nesse momento. Let's go, guy. Coisa que obviamente não ia acontecer depois dessa puta declaração, né? Hello. Então, obviamente, essa primeira vez entre o Oates e a Ola que não aconteceu foi um desastre, claramente, afinal de contas, um casal sem sal, que não combina, que não tem nada a ver, que são melhores apenas como amigos mesmo. E olhe lá, no momento acaba chegando uma mensagem da Maeve no celular do Oates e a Ola vê. Então já rola ali aqueles ciúmes, já rola uma certa treta. Então os dois acabam mais uma vez tendo uma discussão, assim como toda a temporada, né? Coisa mais insuportável, e o Oates vai embora, graças a Deus. Porém, as coisas também não estão tão fáceis assim na vida da Jean, afinal de contas, ela acabou beijando o pai do Oates, que apareceu assim do nada, só pra encher o saco também. Na verdade, a chegada do pai do Oates foi importante para ele se descobrir. Mas enfim, ela acaba ficando com ele mesmo estando com o Jacob, porém, mais pra frente, ela conta a verdade pra ele, que obviamente não vai aceitar isso muito bem, e eles acabam terminando, até que já pulando para o fim da temporada aí, ela achando que está de coração partido, vai ao médico e acaba descobrindo que está grávida. Gravidez que vai ter aí um grande foco na terceira temporada, e foi bem intenso e bem engraçado também. Mas enfim, voltando aí à vida amorosa dos adolescentes, o Adam e o Eric meio que se reencontram, né? Na verdade, o Adam, ele vai até a casa do Eric depois daquele encontrinho no mercadinho, e aí ele começa a tacar pedra no quarto do Eric, o Eric sai pra fora, o Adam leva ele pra um lugar assim muito sinistro. É uma cena meio esquisita, meio sinistra, mas hoje eu tenho um olhar completamente diferente com esse casal depois da terceira temporada. Essa cena, por exemplo, eu odiava porque eu achava o Adam muito tóxico, mas agora eu tô achando fofo. Ai meu Deus, vocês têm que assistir a terceira temporada logo. Mas enfim, voltando. Eles acabam tendo uma noite então bem divertida, quebrando pratos e acabam conversando. Quando amanhece, eles voltam e tem até mesmo o beijinho de despedida.
Enquanto o chifre do Raheem só cresce e cresce e cresce mais um pouco, né? No outro dia, na escola, o Raheem acaba pedindo o Eric em namoro. Porém, depois disso, o Eric começa a evitar o Raheem, assim, constantemente. Porque, obviamente, ele gosta do Adam, ele também gosta do Raheem, porém, não como ele gosta do Adam. A Maeve e o Isaac também, esse desgraçado, eles acabam se aproximando mais, principalmente nesse momento que a Maeve mais tem se sentido sozinha. E para piorar ainda a situação, para piorar aí o coração dos shippers de Maeve e Oates, chega um momento que a Ola, ela diz para o Oates que ele tem que escolher ou ela ou a Maeve. E diz que não quer mais que os dois sejam amigos. Em uma pequena viagem aí entre o Eric e o Oates e o pai do Oates, o Eric acaba sendo bem sincero com o amigo e conta a verdade sobre toda essa relação conturbada entre ele e o Adam. E obviamente o Oates não ia aceitar isso muito bem e fala um monte de coisa que o Eric nesse momento precisava ouvir. Fala sobre todo o bullying que o Adam praticou todos esses anos e como ele sempre tratou o Eric como um verdadeiro lixo. Mostrando aí, né, ser totalmente time Raheem, que eu já fui, porém não sou mais. Só que nesse momento o Oates, ele até mesmo começa a questionar sobre o fato do Adam querer esconder o Eric de todo mundo. Enquanto isso, o Adam tá se descobrindo bissexual e também tá descobrindo que os pais vão se separar e o Eric e o Oates acabam se entendendo, afinal de contas eles são melhores amigos, perfeitinhos e maravilhosos, mas o Oates também, ele fala mais uma vez que na verdade ele tá preocupado, que não quer que o Eric sofra com toda essa situação, aquela coisa de amigo super protetor, sabe? Bom, então no fim do dia o Oates, ele acaba dando ouvidos a Ola, na esperança de fazer esse namoro horroroso acontecer. Ele manda uma mensagem pra Maeve dizendo que eles não podem mais se ver, porém bem feito na cara do Oates. Eu amo esse neném, mas ele precisava aí disso nesse momento. Quando ele vai conversar com a Ola, ele até fala que a ama. Hello! Gente, agora eu parei pra pensar em uma coisa que acontece na terceira temporada. Socorro. Meu Deus. Mas enfim, a Ola, ela retruca dizendo que ele não ama ela coisa nenhuma e que ela também não ama ele, que o relacionamento não dá certo e que eles são melhores como amigos, e termina o relacionamento deixando o Oates sozinho, sem a Maeve e sem a Ola. Mas tem a Ruby, hein? Era só ligar pra Ruby, gente. Hello! E então a Ola vai até a casa da Lily e elas dão assim um puta beijão bem inesperado. Só que a Lily, ela retribui, mas depois ela fica meio assim, sem saber o que fazer, meio desconfortável, fecha a porta na cara da Ola e deixa ela ali sem entender. Só que mais pra frente elas acabam conversando, acaba dando tudo certo e elas se tornam aí mais um casalzinho de sex education. Enquanto o Eric, agora ele que vai atrás do Raheem e aceita o seu pedido de namoro depois de toda aquela conversa que ele teve com o Oates. E aí, depois disso, o Adam até tenta tacar uma pedrinha ali de novo, mas o Eric não sai mais pra fora. Depois de toda essa confusão, o Oates, ele resolve dar aquela festinha pra mostrar pra todo mundo o quanto ele é espontâneo. E que festinha que dá merda, hein? Puta merda. O Oates, ele não queria convidar nem a Maeve e nem a Ola, porém o Eric se certificou de convidar as duas. Excelente amigo, hein, Eric? Puta merda. O Oates começa a beber muito e fazer muita merda, como a gente já sabe, mas segura aí que a gente já fala sobre esse acontecimento, pois eu quero falar um pouco sobre o Jackson. Pois nessa festa ele começa a se sentir pressionado mais uma vez, principalmente agora que a mão dele melhorou, então ele acaba se fechando ali em um quarto e ia mais uma vez machucar a mão. Porém, no exato momento que ele ia socar ali um espelho, a Vivi acaba chegando e aí ele acaba contando pra ela a verdade sobre todos os seus sentimentos, toda a pressão que ele tava sentindo e sobre o fato dele ter machucado a mão de propósito. É claro que a Vivi, ela fica muito preocupada e fala que ele precisa contar para suas mães porque ele precisa
de uma ajuda profissional, mas obviamente que nesse momento o Jackson ele não escuta. E aí mais pra frente, aí já depois da festa, ele acaba chegando em casa e se depara com a Viv, pois sim, ela contou toda a verdade para suas mães, que ficam muito tristes com o acontecido. Mais pra frente, ele é obrigado a ir ao psicólogo, obviamente que ele não queria, mas as mães estão muito preocupadas, e aí em uma certa discussão aí no meio da estrada, ele acaba falando que não aguenta mais as brigas das duas e que elas precisam se divorciar. Mais pra frente aí ele tem uma conversa muito sincera com uma das mães sobre ela teoricamente não ser a mãe biológica dele, mas é mãe do mesmo jeito. Mas aí ele abre seu coração e tem toda essa conversa franca sobre a pressão que ele estava sentindo. A mãe é super compreensiva e eles acabam se entendendo bem fofinhos. Então, voltando à festinha do Oates, vocês não acharam que tinha acabado, né? Ai, porque muitas tretas aconteceram aí nessa festa. Mas eu precisava lembrar vocês aí desse acontecimento do Jackson. O Adam, ele vai até essa festa e o Eric, como sempre, já larga tudo pra poder conversar com ele, e eles vão pro lado de fora e o Adam logo já começa a questionar sobre o Eric não sair mais para fora quando ele joga ali as pedrinhas. E aí o Eric, ele já fica puto e já começa a jogar aí várias verdades na cara do Adam sobre todo o bullying que ele sofreu por anos, e diz que o Adam é uma das pessoas responsáveis por ele maltratar a si próprio por muito tempo. Diz até mesmo que o Adam, ele tem vergonha demais aí das coisas e não quer passar mais por isso. Então, nesse momento, o Adam, ele se abre mais pro Eric e fala que tava assustado, que ele tem medo, porém que ele tava se descobrindo bissexual. Nesse momento, o Eric, ele entende e tenta pegar na mão do Adam, porém tinha gente vendo e ele acaba se assustando assim e não consegue ter essa demonstração em público. Então, o Eric claramente fica chateado mais uma vez, achando que nada nunca vai mudar até o final da segunda temporada e terceira temporada, mas enfim. E aí ele fala pro Adam: cara, você não consegue segurar nem na minha mão, que isso? E aí ele fala que como ele pode gostar de uma pessoa que não gosta de si próprio, e deixa ali o Adam refletindo sozinho e volta pra festa. Enquanto isso, o Oates já tá muito do bêbado e começa a sentir uns ciúmes assim, maluco pelo Isaac, já se aproxima ali da Maeve fazendo as suas dancinhas extremamente estranhas, mas não demora pra Ola se aproximar e começar a questionar sobre o Oates ter convidado a Maeve e não ter convidado ela, tipo, minha filha, hello, você terminou com ele, para de ser chata, menina, eu, hein, credo. Então, o Oates, gente do céu, ele bebaço, ele fala que não convidou nenhuma das duas, que pra começo de conversa ele nem queria que a Maeve estivesse ali. E aí a Maeve já fica meio sem graça, né, chateada, e resolve ir embora também, porém o Oates, ele resolve fazer aí um discurso na frente de todo mundo. Ele faz aquele exposit da Ola dizendo que ela falou pra ele não andar mais com a Maeve, porém ele também faz o exposit da Maeve dizendo que ela se declarou pra ele enquanto ele ainda estava com a Ola. O cara tá tão maluco que ele até me solta a seguinte frase: eu gosto da Maeve, eu gostava da Maeve, e eu gosto mais da Maeve do que eu gostava da Ola. I just really wanted to be with Maeve, and I didn't really want to be with Ola. Coitada, Oates, pelo amor de Deus, meu filho. Ele continua então falando bosta atrás de bosta, inclusive diz que percebeu que a Maeve é uma pessoa que gosta de brincar com os sentimentos dos outros, diz que ela é uma das pessoas mais egoístas que ele já conheceu na sua vida e que ele percebeu que ele merece uma pessoa muito melhor. Ruby! Quem disse isso? Ai, que otária. Enfim, gente, brincadeiras à parte, a Maeve, ela sai, obviamente, muito triste, muito chateada. E quando eu assisti essa cena, eu pensava: Oates, tá, você é incrível, eu gosto muito de você,
Mas hello, né? A Maeve que tinha que falar isso. A Maeve que merecia coisa melhor. Mulherão que essa... hein? Fiquei com raiva dessas coisas que o Otis falou, porque eu não gosto dessa justificativa de ele tava bêbado. Falou porque ele sente. Não vem com essa, não. No outro dia, após essa festa, após essa bebedeira, o Otis, ele acorda ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Ruby! Sim, o começo desse casalzão. Sim, Otis e Ruby transaram. Sim, o Otis perdeu a sua virgindade com a Ruby. Uma grande coisa aí nessa temporada, uma coisa completamente inesperada. Eu acho que ninguém tinha nenhuma teoria sobre isso, gente. Não é possível. Eu fiquei chocada quando eu assisti. O Otis, ele surta, obviamente. A Ruby também, ela tá bem decepcionada pelo fato de ter dormido com o Otis, né? Mas tem um problema. Eles não têm certeza se usaram camisinha. A Ruby fala que sim, mas nem ela sabe muito bem. Eles não encontram a camisinha, então a gente sabe que tem essa treta também, que foi bem interessante de acompanhar. E assim, gente, meu casalzão ninguém toca Ruby e Otis. Hein? Enquanto isso, tá rolando maior treta na escola. Sabe por quê? O Otis, ele acabou roubando o caderno de anotações da mãe, porque ele queria ver ali o que ela tava escrevendo sobre ele e a Ola. Só que o Michael, o diretor, ele acabou vendo tudo. Ele vai no armário do Otis, pega o caderno, faz várias cópias e distribui assim na escola, achando que é a própria Regina George. E aí, obviamente, depois de toda essa confusão aí na escola, a Jean, ela acaba sendo demitida e acaba descobrindo sobre a clínica sexual do Otis e da Maeve. E claramente ela fica muito triste com o filho depois disso. Mas voltando aí à história do Otis e da Ruby, casalzão, eles vão então até a farmácia para poder comprar a pílula do dia seguinte e eles acabam tendo um momento bem fofinho no tronco ali de uma árvore, com ela tomando remédio. E aí ele acaba descobrindo que ela adora transar com nerds quando ela tá triste. Ele descobre que o pai dela tá muito doente depois que ela conversa ali com a farmacêutica. Então a gente já sente ali que vai rolar uma profundidade nessa relação, principalmente na história da Ruby, porque a Ruby, ela sempre foi uma personagem vista como a popular, a que não se preocupa com nada, então a gente já sente essa vontade de saber mais sobre os problemas familiares que ela tá passando. A Maeve, já bem desconfiada da sua mãe, que tava mentindo constantemente. Ela mentiu dizendo que tava indo trabalhar, mas na verdade ela foi demitida e esperava a Maeve sair para poder voltar para casa e ficar tranquilona só comendo, ouvindo músicas e tal. E aí, já bem desconfiada, tem um momento que ela acaba pedindo para o Isaac, seu irmão, invadir ali o trailer, tentando encontrar alguma prova se ela voltou a usar drogas ou não. E aí, infelizmente, eles encontraram as provas, pois a mãe dela teve uma recaída. Então, com isso, no momento que ela tá aí em mais uma competição aí do quiz, ela acaba, antes de entrar, né, já sabendo que teoricamente a mãe não ia aparecer por ali, ela liga pro conselho tutelar denunciando a própria mãe, dizendo que a irmã estava vivendo em um ambiente de risco, falando que a mãe é drogada e é irresponsável. Porém, tudo muda ali, deixa ela muito triste, pois a mãe dela acabou aparecendo ali na plateia, então ela fica se sentindo muito culpada. Elas acabam tendo um dia aí fofinho entre... né? Mas quando elas chegam no trailer, o conselho tutelar já está lá para poder ver a situação e levar a irmãzinha da Maeve. Obviamente que a mãe dela fica surtada com essa situação, só que chega um momento que ela vê que não tem jeito. Ela começa em uma cena assim bem pesada, na minha opinião, porque eu já vi bastante esses casos aí de conselho tutelar, né? Ela começa a jogar as coisas da menina assim pra fora, falando: vocês não vão pegar ela, então leva ela, eu sei que vocês não vão deixar ela comigo. E a Maeve fica ali chateada e muito triste por tudo isso que aconteceu aí com ela e a mãe. É um assunto que eles vão falar bastante também na terceira temporada, então fiquem de olho. Enquanto isso, o Otis está tendo uma conversa com o escroto do seu pai, e aí ele percebe que não quer ser igual ao seu pai. E aí, nesse momento, ele acaba vendo a Maeve na televisão e resolve mandar uma mensagem para ela. Mensagem que vocês já sabem o que vai acontecer, né?
Segura aí essa informação. Então, depois de tudo isso aí, já no final da série, o Oates, ele começa a refletir mais sobre as suas atitudes com as pessoas, e aí ele começa a se resolver com todo mundo. Primeiro ele liga pra Maeve, e aí também ele tem uma conversa com Jacob, ele pede desculpas pelo término, ele pede desculpas por tudo que ele fez aí pra poder atrapalhar essa relação dele com a mãe. Mais pra frente também ele conversa com a mãe dele sobre isso e diz que se ela quiser voltar com o Jacob, tá tudo bem. E aí, enquanto tudo isso rola, o Adam acaba tendo uma conversinha com a mãe dele, que muda completamente toda a história, toda a situação, porque ele percebe o que ele tinha que fazer nesse momento. Então ele corre até a escola que tava rolando ali a peça do Romeu e da Julieta, né, bem louca. Afinal de contas, foi a Dona Lily maravilhosa que escreveu. E aí, chegando lá, ele interrompe a peça e começa a se declarar para o Eric, dizendo que agora ele quer segurar a sua mão. Detalhe que antes de tudo isso acontecer, em um momento que eles vão ali para a igreja e tal, tem uma hora que o Raheem acaba se declarando pro Eric, dizendo que o ama, e o Eric retribui dizendo que ama o Raheem também. Porém, no final do dia, a mãe do Eric fala pra ele que o Raheem não faz ele brilhar, porque quem faz ele brilhar é o Adam. E aí, com isso, como a gente já sabe, né, o Eric e o Adam acabam ficando juntos ali na frente de todo mundo, tem todo um rolo. O Michael, o diretor da escola, acaba sendo demitido também porque ele só fazia merda. E aí, voltando aí ao Raheem e o Eric, como a gente já sabe, depois de toda essa declaração aí do Adam se declarando e se assumindo na frente de toda a escola, o Raheem, ele vai pro lado de fora chorar, tadinho, sozinho. O Eric, ele vai pedir desculpas pra ele, mas acaba não dando jeito, e aí o Raheem, ele vai embora, deixando o Eric assim meio chocado, porém feliz, pois agora ele está com o Adam. E bom, nós temos aí o finalzinho da temporada com o Oates indo até a casa da Maeve, vai atrás dela, porém chegando lá, ele se declara pro Isaac, não? E aí, com isso, nós temos já o final da temporada com o Oates indo até a casa da Maeve. Porém, ela tinha ido até o mercado. Eles se desencontram ali e o Oates acaba encontrando o Isaac, que fala que não sabe que horas que a Maeve vai voltar, que não sei o quê. E aí ele resolve dar o recado para o Isaac, para ele falar para a Maeve olhar o celular, que ele deixou uma mensagem lá dizendo que a ama. Ok? O Oates disse que ama a Maeve, porém, como a gente já sabe, o desgraçado do Isaac, ele apaga a mensagem. E nós temos o final aí da segunda temporada. O que eu posso dizer para vocês sobre a terceira temporada em relação à mensagem vai valer a pena esperar. Temos um momento maravilhoso em relação a essa mensagem e eu só vou falar isso, mas vou falar mais uma vez. Vai lá no meu vídeo comentando sobre a terceira temporada e eu estou assim ansiosa para todo mundo assistir e comentar aí algumas coisas com vocês que eu ainda não posso falar, mas só no dia 17. Então fique de olho que semana que vem a gente vai ter muito conteúdo aí de Sex Education nesse canal e de outras séries também. E aí, deu pra lembrar de tudo que aconteceu nessa segunda temporada? Eu espero que sim. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like que me ajuda aí muito para o YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Sex Education. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês, inclusive respondi várias perguntas aí sobre a terceira temporada de Sex Education, hein? Então por isso que é importante você também me seguir nas redes sociais, porque eu falo várias coisas que não dá pra eu falar às vezes aqui no YouTube, hein? Então corre lá. E então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!